Olá, bom dia, sétimo ano, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, para dependendo da hora que vocês forem ver este vídeo. Eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre nossas atividades dessa semana. Diferentemente das semanas anteriores, que foram atividades interdisciplinares, onde envolviam várias matérias, esta semana vocês farão aqui, esse vídeo que eu estou fazendo serve apenas para a língua portuguesa. E aí vocês terão atividades de outros professores, outras atividades, enfim. Nós vamos utilizar essa semana o nosso caderninho Aprender Sempre, tá? Aquele que vocês pegaram, o primeiro que vocês pegaram, eu acho que vocês pegaram depois, tá? Mas é esse aqui, ó, que começa com esse senhor aqui na página 2. E aí, vocês já fizeram a página 2 e a página 3, né? Pelo menos que eu expliquei, pode ter gente que já respondeu tudo, enfim. Essa semana, o que vocês farão, tá? Essa semana, eu vou passar um roteiro escrito, tá? Atividades que vocês deverão copiar no caderno, na verdade são pequenos textos explicativos, tá? Que vocês devem copiar no caderno, que vai estar lá no Facebook junto com este vídeo, tá? Então aí vocês vão copiar essas atividades no caderno, esses textinhos no caderno, e vão fazer as atividades que eu vou passar hoje, vão tirar as fotos e me enviar por e-mail, tá? Então assim, a página 2 e 3, que são essas aqui, ó, vocês já fizeram, eu já expliquei, fiz até um vídeo explicando, e hoje nós faremos a página 4 e 5, tá? Desculpa, não é só a 4 e 5, hoje nós faremos a página 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, vocês vão ver que não é muita coisa, parece que é muita coisa, mas não é, tá? Tem muita atividade de assinalar, tem muitas figuras, tem muitas imagens, enfim. Então, vamos para essa aqui. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre variação linguística, né? Que é aquele tipo de linguagem que varia de acordo com a região, de acordo com a classe social da pessoa. Então, a minha fala é uma fala diferente de quem mora, de repente, lá no Nordeste, ou de quem mora em um lugar, um bairro diferente, né? Então, assim, a nossa fala, a nossa linguagem, ela varia muito, né? Ela varia por região, ela varia por classe social, ela varia de diversas maneiras. Ela varia se eu sou adulto, se eu sou criança. Então, a nossa fala, ela varia muito, a nossa linguagem varia. Isso se chama variação linguística, tá? E aí, nós vamos ver aí, ao longo desses exercícios, um pouquinho mais sobre isso, tá? Nós temos o exercício 3, da página 4, das formigas aqui, ó. Vamos acompanhar aí comigo. Vocês vão observar essa imagem, ela foi retirada do Facebook, e marcar a alternativa correta em relação à linguagem que foi utilizada aí, tá? Então, duas formigas japonesas se encontraram no meio da rua. Qual o seu nome? Fu. Fu o quê? Formiga. E o seu ota? Ota o quê? Ota formiga. Vocês já devem ter visto esse cartaz. Aí vocês vão responder, aí vão assinalar da questão A até a D a alternativa correta em relação à linguagem dessas duas formiguinhas, tá? Elas conseguiram se comunicar? Elas não conseguiram se comunicar? Esse texto, ele pertence à língua portuguesa? Então, vocês vão assinalar a alternativa correta em relação a esse texto, tá? A questão 4... temos aí um trechinho do Ricardo Azevedo, Nossa Rua Tem um Problema, de um texto chamado Nossa Rua Tem um Problema, tá? É só um trecho, é meu diário, 7 de julho, vocês vão ler este trecho, e aí vocês vão analisar 3 frases deste trechinho que vocês vão ler, tá? E vão ver nestas frases que tipo de linguagem ela foi utilizada. Foi uma linguagem utilizada mais por idosos,
por crianças, por professores, por cientistas. Nós sabemos que, como eu disse, existe aí uma variação linguística na nossa fala, né? Na fala das pessoas em geral. Os idosos falam de um jeito, as crianças de outro, pessoas que moram no Nordeste falam de um jeito, pessoas que moram no Sudeste falam de outro. Então, isso tudo se chama variação linguística, e aí vocês vão analisar essas 3 frases e vão ver por quem foi falada essas frases, tá? Exercício 5, temos uma tirinha, que é uma história em quadrinhos pequenininha, apenas com alguns quadrinhos, tá? Do Calvin. Vocês vão ler essa tirinha e também assinalar a alternativa correta em relação à atitude da mãe dele. Então, vocês vão prestar atenção aí na atitude da mãe dele no último quadrinho, tá? Então, vocês vão ler e vão responder a alternativa correta, vão assinalar a correta da A até a D, tá? Aqui melhor se encaixar, obviamente, tá? Na 6, vamos lá. Nós temos aí 3 tirinhas para vocês lerem lá na página 6 também. Então, aqui, ó, 3 tirinhas, ó. Tá vendo que essa página aqui é só tirinha? Então, vocês não vão precisar responder nada, apenas fazer a leitura. E depois da leitura dessas tirinhas, vocês vão responder este quadrinho aqui, tá? Sobre cada uma das tirinhas. A primeira linha já foi respondida. Então, qual informação implícita? Aquela informação que está subentendida, que nós não lemos ali de fato, mas nós conseguimos pensar nela, tá? Isso é uma informação implícita, algo subentendido, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, um exemplo de uma informação implícita. Quando eu falo assim, ai, João, quebra meu galho. Eu não falei ali o que eu quero que ele faça pra mim, mas ele já percebeu que eu quero uma ajuda, né? Então, ai, João, quebra meu galho. É uma informação implícita. Eu estou pedindo ajuda de uma forma subentendida. Mesmo eu não falando ali, ai, me ajuda a fazer tal coisa, a pessoa já, quando eu digo, ai, quebra meu galho, a pessoa já sabe que essa informação que eu quero ajuda, é uma informação implícita ali, tá? E aí vocês vão ver, vão responder qual é o assunto tratado em cada uma das tirinhas, quanto à estrutura da tira, em que elas se assemelham, o que elas têm de semelhante, o que elas têm de igual, tá? E em que elas se diferem e o que elas têm de diferente, tá? Muito bem, terminando esse exercício, vocês vão fazer a leitura desses 2 cartazes aqui, dessas 2 capas de revista, me desculpe, e responder os exercícios da página 8, tá? Então, por exemplo, veja as fake news que matam, veja, no caso, é o nome da revista, tá? E a época Lorotalândia, né? Essas 2 capas aqui, elas estão falando sobre fake news, ok? Muito bem. Feita a leitura dessas 2 capas, o que vocês farão? Vão responder da 8 até a 12, tá? Então, 8. Por que será que as capas se apresentam de maneira idêntica? Esse é bem fácil. Por que as 2 capas, elas se apresentam da mesma forma? Porque elas falam do que aí, tá? Na sua opinião, as intenções de cada capa, elas são intenções iguais ou intenções diferentes? E aí vocês vão justificar. A intenção das 2 capas de revistas são iguais ou são diferentes, tá? 10. Qual é o nome de cada veículo de comunicação? Vai lá ver o nome das revistas e colocar aqui. Qual é a chamada da matéria da capa? Em qual data foram publicadas? Qual é a mensagem principal dessas capas de revista, tá? As mensagens daquelas que estão maiores, que são as mensagens da manchete, né? É a chamada principal. E qual foi a data da publicação? Também tem lá na capa da revista. E explique as expressões. Lorotolândia. O que é lorota? Tá? Essa Lorotolândia é uma palavra que foi criada aí a partir do vocábulo lorota,
Então, vocês vão pesquisar o que que é lorota. Então, sabendo o que é lorota, o que que é lorotolândia, tá? Então, pensem aí, vocês têm que pensar. E a outra fake news, obviamente, todo mundo sabe. Obviamente, todo mundo sabe o que é fake news, tá bom? Gente, essas foram as atividades. Eu vou passar o roteiro certinho, escrito pra vocês. Eu fiz esse vídeo pra deixar mais... pra gente se aproximar mais, pra eu conseguir falar mais com vocês, né? Pra vocês conseguirem ouvir, porque tem gente que escuta muito melhor, tem gente que aprende muito melhor escutando, né? Do que lendo, de repente. Mas tudo isso que eu falei eu vou deixar escrito, eu vou deixar num roteiro escrito de atividades pra vocês, tá? Me perdoem os barulhos, me perdoem as crianças de fundo, eu não tenho com quem deixá-las, elas precisam ficar aqui comigo. Então acaba que elas fazem barulho, elas aparecem aqui de repente, enfim, gente. Eu espero realmente que vocês tenham entendido. Caso não entenderam, me mandem e-mail, tá? Eu vou responder vocês. Pode até... eu demorei aí pra responder alguns na semana passada porque meu e-mail não estava abrindo. Eu tava com muito e-mail e aí ele deu um problema. Mas já está tudo normalizado. Assim que vocês me mandarem um e-mail, eu já vou responder. Tá bom, gente? Um super beijo pra vocês e logo, logo nós estaremos de volta na escola e aí tudo isso vai passar, tá bom? Beijo pra vocês!